Agora vamos falar sobre as leis volumétricas das reações químicas, ou leis químicas dos gases. A primeira lei que nós vamos ver será as leis volumétricas de Gay-Lussac e logo em seguida a hipótese ou lei de Avogadro. As leis volumétricas dos gases, elas se referem aos volumes de gases, ou seja, aos volumes gasosos que participam de uma reação química. E estas leis, elas vêm complementar as leis ponderais das reações químicas, que são a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Essas leis falam sobre as massas, das substâncias químicas em uma reação química. Então, a lei de Gay-Lussac, ela nos afirma o quê? Que quando medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Vamos ver como é bem simples. Nós temos aqui uma reação de hidrogênio gasoso mais cloro gasoso, gerando ácido clorídrico gasoso, HCl, a pressão e temperatura constantes. Então, se nós colocarmos 15 litros de gás hidrogênio mais 15 litros de gás cloro, vamos gerar o quê? 30 litros de gás ácido clorídrico. Se nós dividirmos tudo por 15, vamos obter o quê? A proporção de 1 para 2. Tá ok? Então, nós podemos ver que forma o quê? Proporção de números inteiros e pequenos. 1 para 2. 1 para hidrogênio, 1 para cloro e 2 para ácido clorídrico. Agora vamos ver outro exemplo aqui. Nós temos hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, gerando o que? Água, uma molécula de água. Então, se nós colocarmos 6 litros de hidrogênio mais 3 litros de oxigênio, vamos gerar 6 litros de vapor de água no estado gasoso. Lembrando que essas leis, elas só são válidas quando as substâncias estão no estado gasoso, certo? Então, se nós dividirmos 6, 3 e 6 por 3, vamos obter o quê? 2 para o hidrogênio, 1 para o oxigênio e 2 para a água no estado gasoso. Fica 2, 1, 2. Voltando ao que afirma a lei, que vamos obter uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Se vocês observarem nesse último exemplo aqui, ocorreu uma contração de volume. Nos reagentes nós tínhamos 9 litros e nos produtos nós só temos 6 litros. Porque nos reagentes nós tínhamos 6 litros de hidrogênio mais 3 litros de oxigênio, totalizando 9. E nos produtos nós só temos 6 litros de água no estado gasoso. A segunda lei que nós vamos estudar é a hipótese ou lei de Avogadro. Essa lei nos afirma que volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos a pressão e temperatura, têm o mesmo número de moléculas. Então, volume por número de moléculas. Aqui um gráfico. Quanto mais a gente vai aumentando o número de moléculas ou o número de mols, o volume também vai aumentando. Isso aqui é bem óbvio, né? Se você vai colocando uma quantidade de matéria maior dentro de um recipiente, esse volume ele tende o quê? Tende a aumentar. E com isso nós podemos afirmar o quê? Que volume é diretamente proporcional ao número de mols, ao número de matéria ali dentro daquele recipiente no estado gasoso. Volume sobre N é igual a uma constante. Podemos afirmar também, como fizemos para as leis físicas dos gases, que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, elas vão gerar um quociente constante, como nós vimos, e em uma mudança de um estado 1 para o estado 2, fica como V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2, mantendo o quê? Temperatura e pressão constantes. É muito importante vocês saberem essas condições. Antes de passarmos, vamos falar aqui um pouco sobre esse cientista bastante renomado italiano, Amedeo Carlo Avogadro, que nasceu em Turim, na Itália, em 1776 e faleceu na mesma cidade em 1856. Sua hipótese não foi entendida quando ele a enunciou em 1811. Somente em 1860, outro químico italiano
Stanislau Canizaro, que viveu entre 1826 a 1910, conseguiu mostrar a importância dessa hipótese na explicação das moléculas e da teoria atômica molecular. Disse que foi a partir do estudo de Amedeo Carlo Avogadro que deu origem, né, aos modelos atômicos, às evoluções dos modelos atômicos, como nós sabemos e já estudamos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld. Vamos agora estudar volume molar. O volume molar dos gases é o volume ocupado por um mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. O volume molar independe da natureza do gás, mas varia com a pressão e a temperatura. Ou seja, o volume molar já está dizendo, é o volume ocupado por um mol desse gás. E o volume ele é dado em função de quê? De pressão e temperatura. Ou seja, o volume de um gás ele vai variar de acordo com a pressão e com a temperatura, como nós já vimos, né, também nas leis físicas dos gases. Esse dado aqui é muito importante. Nas condições normais de pressão e temperatura, o volume molar é igual a 22,4 litros por mol, ou seja, um mol de um gás nas condições normais de pressão e temperatura, que são 1 atm de pressão e 0 graus Celsius de temperatura, ou 273 Kelvin, o volume molar será igual a 22,4 litros por mol. Aí você pode perguntar: professor, mas é de qualquer gás? Sim, é de qualquer gás. Às vezes pode parecer estranho vocês pensarem, mas tem moléculas de tamanhos diferentes. Mas é igual a gente fazer a seguinte analogia, e a gente já viu isso também na teoria cinética dos gases, onde as partículas, né, gasosas, moléculas, átomos, íons, funcionam como partículas pontiformes, ou seja, elas têm massa, mas o seu volume, o seu tamanho é descartável, porque é infinitesimalmente pequeno. E nós também podemos fazer a seguinte analogia, que é como se você tivesse um estádio do tamanho do Maracanã e você colocasse ali, vamos supor, moscas voando, ali seria um gás, vamos botar ali 100 moscas voando dentro do estádio do Maracanã. E se você colocasse 10 pássaros, 10, vamos supor aí, 10 patos, 10 galinhas, 10 pardais, enfim, vocês vão ver que isso não vai fazer diferença significativa, porque o volume do recipiente é muito grande. Então, o tamanho das moléculas ali não vai influenciar tanto. Vamos resolver agora uma questão. Um balão volumétrico de hélio foi enchido em menos 20 graus Celsius com 1,2 vezes 10 elevado a 3 mol de hélio. Até completar o volume de 2,5 vezes 10 elevado a 4 litros, qual é o volume molar do hélio em menos 20 graus Celsius? Só é aplicar o quê? Que volume molar é igual a V, volume sobre o número de mols. Nós sabemos ali qual é o volume que ele afirma, né, a menos 20 graus Celsius, que é 2,5 vezes 10 elevado a 4 litros, dividido pela quantidade de mol, 1,2 vezes 10 elevado a 3 mol. Essa divisão, esse quociente vai dar 20,8 litros por mol. Aí você pode perguntar: professor, mas não foi 22,4 litros por mol, como está dizendo ali. Porém, lembrem-se que esse 22,4 litros é sempre nas CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm. Aqui ele está pedindo a menos 20 graus Celsius, ok? E agora vamos estudar uma equação, a principal equação que resume tudo o que nós vimos até agora nas leis físicas. Resume a lei de Boyle-Mariotte, a lei de Gay-Lussac, a lei de Charles, a hipótese de Avogadro e a lei de Gay-Lussac, a lei volumétrica de Gay-Lussac. Então, essa equação é a equação de Clapeyron. Clapeyron era um cientista francês que nasceu em Paris em 1799 e faleceu na mesma cidade em 1864. Projetou e dirigiu a construção de várias ferrovias, construiu muito para o desenvolvimento da termodinâmica, tendo complementado os trabalhos de Sadi Carnot sobre os fatores envolvidos na produção da energia mecânica pelo calor. Vocês vão estudar em física que Sadi Carnot era um cientista francês também muito renomado. Sadi Carnot criou o ciclo termodinâmico de uma máquina térmica com máxima eficiência.
Essa máquina térmica, ela basicamente se baseia em duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Vocês irão estudar isso em física. Então, Clapeyron deu origem a uma equação chamada equação de Clapeyron, ou equação geral dos gases, ou ainda equação de estado dos gases. E, evidentemente, essa lei só se aplica aos gases perfeitos. Lembrando também que essa é uma lei limite, ela só vai funcionar o quê? A baixas pressões e altas temperaturas. Vamos ver a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume igual a nRT, número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, e T, que é a temperatura em Kelvin. Como nós sabemos que número de mol é igual a massa sobre massa molar, a equação de Clapeyron também pode adotar a forma de que pressão vezes volume é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Está aí dizendo o que é cada uma das incógnitas, né, que aparece na equação. E, como eu falei, essa lei é uma lei limite, ela só opera em condições limites, certo? E ela faz a aproximação de que gás ideal é igual a gás real, mas nós vamos ver também que um gás real é diferente de um gás ideal. E essa lei ela só vai funcionar a baixas pressões, pressões abaixo de 10 atm e altas temperaturas. A constante universal dos gases, ela pode adotar vários valores, né? Como vocês podem ver, você pode modificar pressão, volume, mas sempre nós devemos manter a temperatura em Kelvin. Isso é muito importante. Então, se você estiver trabalhando com ATM e litro, você vai utilizar essa constante, 0,082, que é o quê? Dado em ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Se você estiver trabalhando com milímetros de mercúrio ou Torr, no caso para a pressão, litro, mol e Kelvin, o valor dela será de 62,3. Se você estiver trabalhando com milímetros de mercúrio, mililitros, mol e Kelvin, o valor dela será de 62.300. Se estiver trabalhando com Pascal, metro cúbico, mol, Kelvin, que é as unidades do sistema internacional, o valor dessa constante será de 8,314. Vamos resolver um exercício. Você alguma vez desejou saber qual é a pressão dentro de um tubo de imagem de televisão? Calcule a pressão em atmosferas, levando em conta que o volume do tubo é 5 litros e a temperatura é 23 graus Celsius, e que ele contém 0,010 miligramas de gás de nitrogênio. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a equação é qual? Pressão vezes volume igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a massa sobre massa molar vezes RT. Agora vamos substituir. Ele diz que quer saber a pressão, vai ficar ali a incógnita P. Diz que são 5 litros. Nos afirma também que a massa é de 0,010 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, que é igual a 0,010 miligramas. A gente está só transformando para gramas. Daí vem a importância de que eu falei com vocês lá no começo do ano, que era muito importante vocês saberem converter de grama para miligrama, de miligrama para grama, quilograma, enfim. Saber converter unidades de massa, de volume, pressão, temperatura, e agora nós vamos utilizá-las. Então, a massa dividida pela massa molar, a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol, a constante dos gases 0,082 atm litro por Kelvin vezes mol, e a temperatura que vai ser o quê? 23 graus Celsius mais 273, que é para transformar em Kelvin. Então nós vamos obter aí, agora as unidades tudo corretazinha, né? Como já estava, nós só ajustamos. E agora vamos cortar o quê? Grama com grama, mol com mol, Kelvin com Kelvin, litro com litro, e sobra o ATM. Se nós resolvermos agora esse cálculo aí, né? Nós vamos obter que a pressão é igual a 1,73 vezes 10 elevado a menos 6 atm.